Muito bem, vamos com o Giro Entrevista de hoje. O assunto é poder legislativo, até porque na noite desta segundona tem mais uma sessão ordinária, aliás, uma das últimas do ano, né? Que vai se encerrando também o ano legislativo na Câmara Municipal. E para discutirmos os temas que estarão em discussão daqui a pouquinho na Câmara, temos o prazer de receber em nossos estúdios o presidente do Legislativo, o vereador Cristiano de Miranda. Miranda, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Diego, tudo bem aos ouvintes da 104 FM. Estamos aqui para os devidos esclarecimentos e falar um pouquinho da sessão da noite de hoje do Legislativo. Para quem acompanha o programa pelo rádio ou pela internet, quiser participar conosco, mandando pergunta, opinião, na medida do possível, a gente vai trazer ao longo desse bate-papo com o Cristiano de Miranda o WhatsApp 997726104, mande mensagem de texto, ok? Para participar durante as entrevistas. Noite de sessão na Câmara, um projeto que discutimos aqui há alguns dias e que até onde eu pude acompanhar também, Miranda, ainda carecia de mais esclarecimentos por parte do prefeito junto a vocês, vereadores, é o que estabelece a criação de novos cargos na administração. Sei que não entra para votar hoje. Ele vai dar entrada na Câmara, mas não vai ser votado. Mas hoje você está aqui, você pode dar a sua opinião também, esclarecer para a gente se de fato os vereadores, nem todos eles ainda se sentem confortáveis para votar esse projeto, e se a presença do Diego outro dia na Câmara conseguiu dirimir eventuais dúvidas que existiam. Queria saber a sua posição sobre esse projeto, que, repito, não será votado hoje, mas vai dar entrada na Câmara. Sim, Diego, eu até não participei dessa reunião, eu e o vereador Lorival, a gente estava em São Paulo, né, na última quinta-feira, né, até plausível a participação do prefeito municipal, secretário de administração Fernando Rampazzo, também a diretora do RH, né, estiveram lá na Câmara Municipal dando as explicações aos vereadores das novas criações de cargos, vamos dizer assim. Eu acredito que o pessoal que estava presente ali, com exceção, acredito eu, do vereador Juninho ali, que ao ver dele não é necessário os cargos, vamos dizer assim, né? Ele, neste momento ele está contra, vamos dizer assim, né? Mas acho que para os demais vereadores que participaram, né? Ainda há umas discussões em algumas situações, porém, né? Eu acredito que o projeto passe. Tá bom? A gente está ainda discutindo, agora mesmo estava lá junto com o Lorival, Niltinho, o Cristiano Tavares, a gente estava debatendo sobre este projeto e outros também da pauta de hoje, vamos dizer assim, né? Afinando as pautas aí do Legislativo, né? Eu entendo assim, né? Eu acredito que a gente deve aprovar, sim, dar condições aí para o prefeito. Foi lá na Câmara, mostrou boa vontade, demonstrou em todos os cargos ali a real necessidade. Conversei com alguns vereadores, eles me passaram essas condições que precisa realmente. Algumas situações para cumprir com determinações e até mesmo do Ministério Público, vamos dizer assim, algumas pautas que a própria Câmara levanta também. Questões, por exemplo, de psicólogos nas escolas e tudo mais, demanda de monitoras que está faltando nas escolas, merendeira e tudo mais. Então tem a questão dos cargos concursados, tem a questão dos cargos comissionados de confiança e questões de gratificações. Então um projeto bem amplo, sim, né? Que requer, logicamente, todo um cuidado da Câmara. A Câmara está tendo esse cuidado, né? Tá tendo em vista que já está há mais de 20 dias esse projeto lá na Câmara, foi retirado de sessão e tudo mais, né? E volta no dia 12 esse projeto. Pode ser que ocorra alguma emenda. É a última sessão ordinária, né? Se precisar o prefeito municipal, né, poderá convocar uma sessão extraordinária ou a própria Câmara, né? Para deliberar novos assuntos que podem surgir até o final do ano. Você comentou que, em linhas gerais, acredito que o projeto vai ser aprovado, mas que uma outra dúvida persiste. Você, presidente da Câmara, tem alguma dúvida ainda sobre esse projeto? Tem algum ponto que para você ainda está nebuloso ou você não concorda, mesmo tendendo a votar a favor, mas sim, que ainda é um asterisco, digamos assim, na sua opinião sobre a matéria? Sim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, eu mesmo, acho que, não sei se eu comentei aqui questões do orçamento, por exemplo, Secretaria de Agricultura. Certo. Né, o orçamento foi diluído, 2,5 milhões para a Secretaria de Agricultura e 16 milhões para a Codesan.
E ao que foi explicado, o serviço vai ser tocado pela Codesan, já é executado pela Codesan, vamos dizer assim, com a supervisão lá da Secretaria de Agricultura, né? Então, ao meu ver, por exemplo, você criar novos cargos para a Secretaria de Agricultura, cargos em comissão e de confiança, na minha opinião, neste momento, eu acho desnecessário. Isso consta no projeto? Isso consta também. A explicação dada em uma das últimas sessões era que o orçamento enxugou porque parte vai para a autarquia Codesan, que vai tocar serviços que até então eram da agricultura. Sim. Bom, se você vai enxugar o orçamento e o tipo de serviço, aumentar o staff não me parece fazer sentido também, né? Você corta o orçamento, repassa parte do serviço para outra área e vai criar cargos no caso da agricultura. Então, essa semana eu devo estar sentando junto com o prefeito municipal, até para que ele dê as explicações dele também, e vou falar com o secretário de Agricultura também para ver a real necessidade desse cargo. Um outro cargo, que é a questão lá da horta, alimento e tudo mais, tem lá a pessoa que faz isso aí seria mais uma coordenação, até entendo pertinente. Hoje aí você pode pegar os CRAS do nosso município aí, toda semana praticamente é distribuído o alface para a nossa população, né? E tem que ter lá uma coordenação, uma pessoa que toma conta. Da horta municipal, que pode ser a própria pessoa que está lá, pelo que está ventilando, possivelmente será para essa pessoa. Então, eu acho muito pertinente, claro, né? Mas a gente nem pode direcionar nada. Mas o que todo mundo está falando seria para regularizar a situação. Então, aí o já ganha, né, gratificação, e ele só vai mudar ali de cargo, é concursado, tudo, então já não teria problema. A gente vê a real necessidade, precisa sim valorizar, a gente falou em outras ocasiões, né, mas precisa valorizar aquele servidor bem empenhado e tudo mais, que se dedica e que faz algo a mais, né, além das funções corriqueiras dele. Então não vejo problema também. Tem as questões da educação, mas aí que é vinculado com cargos que foram denunciados e precisa fazer readequações dentro da secretaria. O secretário vem fazendo um trabalho, ao meu ver, bom, satisfatório, né? E que a gente tem que dar condição, né? Se ele precisa remanejar ou mudar situações de nomenclaturas de cargo, a Câmara também tem que dar condições, né? Bom, esse projeto dá entrada oficialmente hoje na sessão para ser votado daqui a 15 dias. Isso. Aproveitando o assunto, não é hoje pauta da sessão, mas para não fugirmos dessa temática, vocês, vereadores, têm acompanhado a situação dos trabalhadores da saúde, aqueles envolvidos na decisão da Justiça, que acabaram sendo exonerados, depois veio uma decisão da Justiça do Trabalho, que em tese deu direito para eles serem mantidos, depois essa decisão da Justiça do Trabalho, novamente, até onde eu acompanhei, foi derrubada, e a Prefeitura se vê aí numa situação de tentar... principalmente nesse momento, né, Miranda, manter os quadros para que a população não seja prejudicada em última análise. Como é que está essa história? Já que a gente está falando de criar, a Prefeitura está mandando um projeto para criar cargo, né? E a situação da saúde, esses cargos aí do processo, como é que está? Perfeito, Diego. Até uma novela toda isso tudo, vamos dizer assim, né? Qual atinge muito a saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, né? A última conversa que eu tive com o Diego, ele disse em linhas retas, vamos dizer assim, para mim, Miranda, pode ter certeza, tudo que eu puder fazer quanto prefeitura para não mexer ou para que eles fiquem no cargo, eu vou fazer, porque eu sei, eu trabalhei lá, nossa, não tem nem como fazer outra coisa. Tudo que tiver dentro da lei, aí um empurra para lá, um empurra para cá, a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, eles não dão nem decisão, vamos dizer assim. E o prefeito fica no meio de uma situação, vamos dizer assim, que não tem como. Então ele fez os questionamentos para a Justiça do Trabalho, fez para o Ministério Público, fez reunião com o pessoal do Ministério Público também, né? E até o momento não tem nenhuma situação real, nem para passar para o pessoal, olha, saiu uma decisão, ou isso está transitando lá entre o jurídico do município, o prefeito e o Ministério Público. O prefeito tinha um prazo para abrir concurso. Isso, tipo então, falou até questões de mais 6 meses, né, para abrir novos concursos e tudo mais. Então, eu acredito que para o próximo ano isso deva desenrolar. Né? Eu espero que dê para manter o ano que vem inteiro, o próximo também, né? Que continue da forma que está aí, né? Apesar das pessoas dormirem e acordarem com uma interrogação, né? Será que hoje vão ter alguma novidade, será que vai ter alguma notícia, e aquela situação toda ruim,
vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai fazer de tudo, aí, a secretária de saúde, para manter o pessoal no que for cabível dentro da lei, né? A gente sabe que o prefeito também tem um certo limite, né? Miranda, voltando à pauta de hoje à noite, um projeto que destaca aos olhos é um vultoso valor que a prefeitura pretende destinar à Santa Casa de Misericórdia, hospital filantrópico que segue sob intervenção municipal. O projeto estabelece 6 milhões de reais que seriam distribuídos em parcelas de 500 mil a partir de 2023. Um modelo de subvenção, né, recurso direto da prefeitura para o hospital, já que o hospital está sob intervenção municipal e esse formato de repasse é possível legalmente. É um valor significativo, importante. A prefeitura, em outros momentos, enviava vários projetos mensalmente ou a cada 3 meses. A cada 3 meses, né, Miranda? Perfeito. Dessa vez, pelo que eu entendi, já fizeram um pacote do que se pretende enviar à Santa Casa no ano todo e a Câmara vai ter que votar isso hoje. Qual que é a sua posição a respeito? Só, Diego, até peço desculpa para você. Como esse projeto a gente já vem mexendo, que eu vinha falando para você fora dos microfones há algum tempo. Esse projeto ele também só vai dar entrada. Não é para votar também. Não vai. Só vai dar entrada na noite de hoje, vai ser apreciado no dia 12 também. Beleza. Então, até justamente por gerar toda uma polêmica no valor final do ano já, essa intervenção. Esse valor é para a intervenção toda do ano que vem, após fevereiro, onde acaba a intervenção e ela se renova. Vai se renovar com certeza, né, pelo quadro que a gente tem hoje. A atual lei que aprovou a intervenção, entre aspas, vence em fevereiro do próximo ano. Tá. Até causou até um certo espanto da gente desse projeto chegar em dezembro, vamos dizer assim, né? Mas depois o líder de governo, Lorival, foi lá, buscou as informações junto ao interventor, né? O Fernando Rampazzo, no caso hoje, explicou toda a situação, né? Até porque nós, quanto Câmara mesmo, né, levantado lá pelo Dr. Fabrício até, não tem nem como aprovar o projeto, porque como cessa a partir de fevereiro, como é que a gente vai aprovar recurso para uma situação que não tem, né? Sim. Isso. Mas aí vai ter uma emenda lá, né, com a renovação e a gente vai aprovar o crédito, que é manter a intervenção aí, garantir a intervenção durante todo o ano. Aí, logicamente, para o próximo ano, já de início de ano, até conversei com o Lorival, com alguns vereadores, a Câmara vai acompanhar mais de perto essa intervenção, né, porque tem muita coisa legal, muita coisa boa. A Santa Casa melhorou, está lá ampliando, construindo, lá dentro, aumentou a retaguarda da Santa Casa, vamos dizer assim, mas esse ano mesmo houve muito questionamento, questões de médicos e tudo mais, atendimento à população, a forma que é feito. Né? Então, para o próximo ano... A Câmara já vem dando condições ao prefeito, através da intervenção, aprovando muito recurso para a Santa Casa. Você disse que a partir de agora vão acompanhar mais de perto. Por que a Câmara não tem acompanhado tão de perto até esse momento? Como passou aí praticamente 2 anos de intervenção e quase que em meio a uma pandemia, né? Agora, infelizmente, casos surgindo novamente, espero que cesse, né? Então a Câmara não tinha como entrar numa seara dessa e de repente atrapalhar ainda o andamento e tudo mais. Por mais que tudo que a gente aprova é prestado contas para a Santa Casa, através dos balancetes e tudo mais. A gente vê mais na questão dos gerenciamentos dentro da Santa Casa, vamos dizer assim, de atendimento e tudo mais. Algumas coisas não estão a contento. Eu falo isso porque eu mesmo também recebo algumas reclamações. Tudo bem, a gente liga lá, ajusta aqui, ajusta lá, mas passa um tempo, acontece de novo. Então eu falo assim, a Câmara vai dar condições? Sim, totais condições. O quanto for preciso votar de recurso para a Santa Casa, a gente vai votar. Mas a gente também tem que começar a desenhar um final dessa intervenção, devolver à Santa Casa a sua organização, vamos dizer assim, né? Pessoal dela ali, vamos dizer assim, né, para o seu presidente e tudo mais, né, e para a gente também ver, né, o setor de fiscalização da própria Santa Casa vai poder colaborar bastante com isso também, mas a ideia para o próximo ano é a Câmara, pelo menos, começar a chamar o pessoal que está à frente da Santa Casa para conversar,
né? Claro. Tem um planejamento para o fim da intervenção. É dinheiro público e eles também devem prestar conta a respeito, como qualquer situação ligada então, à não coisa é pública, atrapalhar, né? Vamos dizer assim, é participar mais, chamar para audiências públicas. A gente até iria marcar uma audiência para debater essa questão desse projeto, só que já reta final de ano, vamos dizer assim, né? E não daria certo agora de repente surgiria que a Câmara poderia estar criando algum empecilho, e não é essa a ideia, né? A gente precisa da nossa Santa Casa, e quanto melhor ela estiver, melhor. Então vamos acompanhar um pouco mais de perto, para que a gente possa também, junto com o prefeito, ele mesmo pediu até numa reunião, lembro muito bem, né, que tivesse um maior apoio da Câmara no sentido de participar mais ativamente. E se a gente puder até pôr alguém da Câmara, mesmo os vereadores, né, ou um assessor da Câmara, para estar acompanhando essa intervenção de perto também, acho que seria bacana, e talvez o prefeito aceitaria numa boa, né? Que acho que é uma coisa mais transparente também, e ajuda até o próprio prefeito, exato. Em recentes entrevistas, pelo menos aqui a 104, o Diego bate na tecla de que tem como uma de suas metas interromper, cessar essa intervenção até o final do governo dele, desse primeiro mandato, enfim. A gente percebe que, em termos de recurso, ainda vivenciamos um aumento de repasse. Sim. Né? E aí, numa lógica de quem não acompanha de perto o serviço, se a lógica é, em 2 anos, conseguir interromper e o hospital ser autossuficiente, não deveria estar acontecendo aos poucos um desmame de recurso? Para quem tá vendo de fora, não conhece a realidade. Mas a gente segue, e agora vai ser aprovado aí recurso para todo 2023 com mais dinheiro, né? Vocês, em conversas com o Diego, acompanhando o dia a dia financeiro do hospital, você, Miranda, você acha plausível essa meta? A Santa Casa vai se tornar autossuficiente, conseguirá se tornar autossuficiente nesse prazo curto aí? O que é a sua opinião sobre isso? Eu acho, e entendo pertinente a fala do Diego nesse quesito, vamos dizer assim, de entregar, devolver a Santa Casa. E um adendo, ele disse que principalmente a ideia é interromper o quanto antes a intervenção para que o hospital não seja usado como arena política. Ele fez esse adendo, inclusive. É isso que eu ia falar para você, para a Santa Casa não ser uma Codesan da vida. Que foi usada Eu usaria esse argumento. Lá atrás era bastante utilizada, né, tudo mais. Então a Santa Casa também não pode ser utilizada. Ainda mais a nossa Santa Casa, vamos dizer assim, qual tem um papel fundamental, né? Se não for talvez a situação número 1 da nossa cidade, que é a Santa Casa. É o que a gente tem, né? O UPA Santa Casa, região, né? Que serve toda uma população santacruzense, que ali é o nosso socorro, né? Desde para nascer, quanto também se a casa vivenciar outras coisas piores, infelizmente, né? Mas ali é o nosso socorro, nossa família depende do hospital. Né? Então, se puder devolver ela, mesmo que a prefeitura possa fazer contratualizações de repente maior, mas num planejamento bom financeiramente, vamos dizer assim, eu acho que seria mais interessante, né, sair a prefeitura, né, e de repente esse crédito que a gente vai aprovar por esse ano todo, que a gestão da Santa Casa, gestão filantrópica da Santa Casa, fizesse a gestão disso tudo. Mas isso eles têm que entrar nessa intervenção, entendo eu, mais firme também, né? Eu sei que há reuniões toda semana, o Diego sempre comenta com a gente lá, o pessoal sempre comenta, né? Cada quinzenal, reuniões. Só que por isso que eu falo, né? A partir do próximo ano, a Câmara, o próprio Ministério Público, eu sei que acompanha de perto, né? O Dr. Marcelo Saliba, né? A Câmara tem que encostar também, né? E vamos trazer isso aí a público, tudo que está acontecendo, as despesas, que pé que está. Com esse montante que a gente está passando, quanto tempo levaria? Tem que ter um planejamento lá dentro. Quanto tempo levaria? 5 anos para acabar a intervenção? Ah, não, esse dinheiro que está mandando simplesmente está dando para se manter. Sim. Hoje eu não teria essa resposta, por exemplo, para você, né? Claro. Logicamente, para se manter, a gente sabe que não está precisando, né? Senão o Diego pediria para a Câmara, a gente iria discutir e encaminhar sem problemas. Mas E talvez essa questão que você falou, gerenciamento dos recursos, cortar algumas despesas. Tem algumas despesas para ser cortado ainda? Porque eu me recordo, que se cortou ao longo dessa intervenção, né? Eu me recordo de entrevistas sobre o tema com vários personagens, incluindo o prefeito. Corte de despesas era um caminho. E o outro, tornar o hospital, a parte privada, particular, mais rentável. Quando eu digo assim, em tese, se tem no horizonte, em 12,
20 meses Sim. que essa intervenção ela cabe, como é que está o planejamento que foi feito já há alguns anos desse hospital aumentar a sua receita na iniciativa privada, tentar... O que deu certo, nesse período. Para começar gradualmente diminuir os recursos públicos ao invés de aumentar. Eu não sei se isso está acontecendo ou não. Seria legal que isso fosse muito claro à população de Santa Cruz. A Câmara é justamente um espelho da nossa sociedade. Vocês estão ali para discutir os temas enquanto representantes de todas as estratificações da sociedade santacruzense, e quando entra um projeto desse de 6 milhões, ele salta aos olhos realmente, entendendo que é diluído ao longo de todo o ano, mas é importante que isso fique mais claro. Você há pouco lembrou da Codesan, que por muito tempo foi utilizada como uma ferramenta política por N mandatários, etc. aqui. E o mesmo discurso, Miranda, em alguns momentos da Codesan, quando a Câmara aprovava bastante dinheiro para tentar acertar a situação da Codesan, era pressionada. Olha, e aí? Mas tá correndo tudo bem na Codesan? Vocês estão aprovando mais dinheiro? São milhões e milhões. Os vereadores diziam o seguinte, estamos dando condições ao prefeito da época, não estou falando nem do atual, né? Mas vamos aprovar dinheiro para a Codesan, mas vamos fiscalizar, para ver se o dinheiro está sendo bem gasto. Nesse inteirinho, a Codesan deixou de ser economia mista e virou uma autarquia. Isso. E se tinha alguma coisa sendo feita ali meio de maneira estranha, ninguém nunca mais vai saber dessa história, né? Então é importante que não fique só no discurso, na minha opinião. Exato. Olha, nós vereadores vamos aprovar dinheiro para a Santa Casa, vamos aprovar dinheiro para a Câmara, mas vamos aprovar e fiscalizar. Tem que fiscalizar de verdade, né? Porque isso aconteceu com a Codesan e olha, se tinha alguma caixa preta lá, foi pro espaço, né? Se é que tinha alguma coisa. A Codesan, Diego, acho que só uma ressalva, não falando, né? Nós, câmaras, fiscalizamos a contento, né? É complicado até dizer isso. Posso falar por mim que eu participava muito todos os dias lá, acompanhando até os presidentes e tudo mais, né? A Codesan passou por praticamente 2 CPIs, né? E tudo lá foi denunciado por Ministério Público, né? Acho que quase que tem ainda algumas questões que estão ainda, né, em critério de justiça, mas a maioria foi até arquivado, vamos dizer assim, questões de hora extras e tudo mais, né? Os presidentes foram aí condenados, inocentados em algumas situações, então isso tudo foi para a justiça. A Câmara fez todo um trabalho lá na época da CPI, né? E houve toda aquela investigação que você acompanhou de perto, toda aquela questão toda. Então, muita coisa foi ali até descoberta e outras coisas. Tanto é que depois disso tudo aí, que ela veio essa iniciativa de tornar ela uma autarquia, né? Eu fiquei assim... a princípio, fiquei assustado com a fala do secretário de Finanças nas audiências públicas na Câmara, de que ele foi contra ser tornado autarquia, que deveria já ter sido tornado uma secretaria. Certo. E a princípio eu assustei, falei, puxa vida, o secretário de Finanças, que participou de tudo lá, tudo, mas eu sinceramente lá, eu não fiquei sabendo que ele era contra ou coisa assim, né? Logicamente é importantíssima a opinião dele, é importantíssima, se não uma das mais, né? Porque o vereador não é técnico, ele que faz toda a gestão de recursos do município, né? Mas em um segundo momento eu comecei a entender que até a ideia dele, ela é muito pertinente. Eu acho que você até fez um comentário um outro dia aqui, se a Codesan, na questão do advogado, eu acho que você fez comentário, se a prefeitura lá embaixo tem toda a situação jurídica dela, por que a Codesan está criando um novo cargo para advogado? Confesso para você, quando a gente votou todo aquele projeto, isso nem me passou para a cabeça, mas aí depois... a fala do secretário, aquilo que você falou na rádio. Aí eu fui ligando as peças, puxa vida, né? No caso ali, o Diego aqui da rádio tá certo, porque se o secretário era contra. E hoje, vendo essa coisa e criar mais um cargo ali dentro da Codesan, é errado. Por quê? Né? Deveria trabalhar, então, para que ela vire uma secretaria de obras grande, né? Poderia lá a secretária de obras absorver toda a Codesan, mantendo um exemplo lá, um diretor de obras, aquela coisa toda. Você enxugaria quantos R$1.000 aí? Foi o que eu comentei à época, mas... Não é para hoje, né? Mas uma coisa, não estou fazendo crítica também à administração, mas é uma coisa para se pensar o que o secretário de Finanças falou. Eu fiquei na cabeça, depois você fazendo um comentário a respeito do cargo,
Puxa, realmente, tem Mas uma aí, estrutura sim, toda jurídica. Mas da aí sobre esse prefeitura, cargo, o Juninho Souza, por exemplo, apresentou a emenda. Eu fui contra a emenda dele. Então, mas não é incoerência da sua parte? Sim, não, exatamente. Hoje você está dizendo que concorda falando... com o argumento que não, aprovar um advogado só para a Codesan, Perfeito. sendo que a Codesan hoje em tese funciona como uma secretaria, sim, e se as outras secretarias têm lá o jurídico, por que a Codesan vai ter que ter um advogado só dela? O Juninho, sim, bateu nessa tecla e vocês foram contra. Sim, né? sim. Então. Mas aí na argumentação do Juninho foi a criação de cargo, né? Não tinha um argumento plausível quanto a esse que após essa votação, já dias depois, né? Acho que você comentou aqui 2, 3 dias depois que a gente votou tudo, e ligando com essa participação minha nas audiências públicas, com a fala do secretário de Finanças, a qual veio essa questão, né, vamos dizer assim, né, poxa vida, esse cargo talvez não era tão importante, né, quanto a outros que precisa, que nem agora. Eu já afirmei que não é tão importante. Então, aqui a gente levanta dúvidas. Isso, então interessante, vamos dizer assim, né, isso. Mas o cargo lá também, se for ocupado, né, aí vai um adendo até pelo minha votação lá, não é um cargo de confiança. Seria concurso. É um cargo de concurso, e se for virar uma secretaria, esse cargo vai lá para a prefeitura, né, que também vai ser muito útil lá, né? Muito bem, seguindo, eu destaquei esse projeto de 6 milhões para a Santa Casa, falamos do projeto de criação de cargos, mas ambos dão entrada e não serão votados hoje. Isso. O que vai ser votado para valer hoje? Eu sei que tem iniciativas parlamentares, além dos projetos enviados pelo Diego, dos projetos do prefeito, a maioria é crédito adicional, pelo que eu estava dando uma lida? Isso, a maioria é crédito e incorporação de áreas do perímetro urbano da cidade, né, para futuros loteamentos também. Aí tem dos vereadores aí, do Cristiano Tavares, né, que dispõe sobre fornecimento de kit higiene bucal, escova, pasta de dente para as crianças. Ele semana passada falou escola, sobre esse projeto, né, bacana. Tem o do déficit de atenção também, semana do déficit de atenção, TDAH, que é de autoria dele. Tem um do Juninho Souza que institui deixa eu só ver aqui, senão vou... É um programa de educação no trânsito nas escolas. Tá? Acho que bacana isso também da iniciativa do Juninho Souza aí. Tem um programa também de educação financeira, ele comentou aqui numa entrevista também, esse né? Não está dando entrada nessa sessão, né? Tem do Fernando Bittencourt também, que é a inserção de profissionais da área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas do município. É uma demanda que vem aí já se arrastando há bastante tempo. Que é uma exigência legal, diga-se de passagem. Isso, né? Foram aprovadas algumas leis na esfera federal, estadual também, né? Ele está trazendo para o município. E nas criações de cargo daquele projeto que a gente começou discutindo, já está contemplando isso também. Um primeiro atendimento nisso, né? Até onde está gerando bastante discussão desse projeto, como o prefeito está atendendo, então vai ter mais discussões em cima disso. Mas a iniciativa plausível do vereador. Tem aí depois os títulos de cidadania da professora Rosiane, que é para o Lorival Heitor, e tem um título de cidadão emérito, qual eu vou ofertar ao Jarbas, né? O Jarbinha lá da Divinéia, né? Pelo trabalho que faz lá na comunidade da Vila Divinéia, né? Uma pessoa espetacular, né? Que merece ser reconhecido pela Câmara de Vereadores, né? Outro dia, quando falávamos dos títulos aqui na rádio, Miranda, acho que foi o Juninho Souza que comentou, mas eu já havia falado sobre isso em participações minhas aqui na rádio antes. Há um título da vereadora Rosiane pro também vereador Lorival. Isso. Vereador entregando o título para vereador. Não fica um negócio meio chada 5, uma conversa de comadre, não é de bom tom ali, o vereador sendo homenageado pelo colega, não fica um negócio meio estranho? Fala assim, dizendo se ele não merece fala no o título. Caso no caso da própria Rosiane, o Bittencourt deu o título, o próprio Bittencourt, quando era secretário, recebeu, né? Mas aí quanto secretário, né? E agora o Lorival, vamos dizer assim. Eu entendo pelo que o Lorival... Até assim, é mais uma questão de imagem pública, a sociedade está lá. O que a Câmara está fazendo? Tem muita coisa, só que o que salta aos olhos é vereador, durante uma sessão, aprovando o título para o colega, não fica um negócio meio... Eu sinceramente acho um pouco incômodo, vamos dizer assim, também, não que não mereça, né? Uma pessoa espetacular, Lorival, Rosiane, todos aí, né? Eu até conversei com o pessoal, falei, olha, se isso continuar, né? Porque tem 5 vereadores que não são de Santa Cruz. Vai ficar um lambendo o outro em termos políticos ali na Câmara? Então, aí pro próximo ano, aí provavelmente vai ter uma resolução. Por quê? Por próximo mandato, lá atrás fui voto vencido nisso aí, agora parece que eu tenho consenso dos vereadores para aprovar.
a gente vai apresentar lá um projeto simples de lei, né? Por quê? Qual que é o maior reconhecimento público da figura do título. Vereador? A eleição, claro. Foi eleito, né, por uma grande parcela da cidade. Ele já está ali intitulado. O povo está dando para ele já um mandato para representar o município, inclusive. Então, o vereador eleito, né, ele já é diplomado vereador e cidadão santacruzense por essa lei. Então, não precisa aí da honraria nem nada, né? Logicamente que aquele vereador que se despontar na vida dele, né, aí vamos para a esfera mais particular, profissional, aí a Câmara vai reconhecer de outras maneiras, né? Então, agora, ele, na próxima legislatura, sendo eleito... Não é nem o caso, não é nem o caso em tela, mas um reconhecimento. A pessoa ganhar um título apenas, entre aspas, ok? Por ser vereador? Não. A vida dela assim, é um reconhecimento de cidadão santacruzense. Não é nem desse caso que eu estou falando, mas... Não placas, aquela... E outra coisa, há pouco tempo atrás discutiu-se na Câmara quanto é gasto com os títulos. Sim. Né? É muito, é pouco? Aí cada um tem a sua visão. Eu acho que a Câmara tem esse dever, de fato, de reconhecer personagens. A história de Santa Cruz é construída também através desse reconhecimento público que é chancelado pela Câmara, ok? Mas num caso como esse, em que vereador dá título para vereador, vai ter um custo ainda? Você tem o custo de emoldurar da placa? Tal, né? Mas, aí não dá, né? A placa é R$400, né, que custa uma placa hoje, vamos dizer assim, né? Então, cada vereador tem direito a dar 4 títulos no seu mandato, né? Durante os 4 anos ele tem direito a homenagear 4 pessoas. Certo. Né? Então, eu, por exemplo, prefiro sempre nos 2 primeiros anos já fazer as minhas homenagens, vamos dizer assim. Já resolve. E encerra, entrego já. Porque tem aquele vereador que faz homenagem e não entrega também, né? Não estou falando nessa legislatura, mas... Sim. Vocês entregaram alguns, tanto é que eu estou numa correria aí para tentar aí, que eu pus como meta entregar os 25 títulos antigos, desde 2009 títulos lá dentro da Câmara, que foram gastos, né, 300, 400 reais, né, para fazer as honrarias e não foram entregues. Agora estou aí com 3 para terminar aí, se Deus quiser ainda nesse mês de dezembro vou conseguir entregar esses 3, só o do Edson Cordeiro, que talvez seja o mais difícil, até falo aqui na 104 que a população escuta muito, né, talvez tenha um familiar do Edson Cordeiro, que eu sei que tem em Santa Cruz do Rio Pardo, mas a Câmara não está conseguindo rastrear. Para quem não está lembrando, Edson Cordeiro, cantor lírico e tal, e tem família em Santa Cruz, é isso? Isso, exato. Ele não é daqui. Ele recebeu o título. Recebeu um título de cidadania santacruzense, né? Está lá na Câmara esse título. Gostaria muito de deixar com um familiar ou com o próprio Edson, né? Se um dia ele estivesse aqui em Santa Cruz, passando por perto aqui, né? Então, seria importante entregar, até porque também foi, que nem você falou, gasta-se um recurso público, investe, aliás, né? No caso da homenagem, é um investimento lá para fazer a honraria, né? E depois isso fica lá na Câmara, guardado, né? Eu não estou na ala dos que ficam dizendo que não tem que gastar nada com título, isso é bobagem. Não é bobagem, é importante. Agora, nesse contexto de vereador entregando título para vereador, além de tudo, eu acho uma cafonice, é brega, é um colega ali fazendo afago político no outro e ainda tem despesa com um recurso público. Mas aí cada vereador tem direito a fazer o que quiser, a gente está aqui para dar a nossa opinião também. O que mais que tem na sessão, Miranda, de projetos que vale a pena destacar? Mais essas questões mesmo, né? Nos outros, só projetos aí de iniciativa do Executivo, que é recursos para a saúde, para a educação, né? Não tem nenhum outro projeto de forma polêmica, não. Acho que tem alguma da sua parte indicação, requerimento? Não, Diego, né? Nessa sessão eu só estou apresentando esse título aí, vamos dizer assim, para o Jarbinhas lá, né? De cidadão emérito, né? Sim. Mas não tem. Justa homenagem ao Jarbinhas, diga-se de passagem. Tem os requerimentos do vereador Juninho Souza, vamos dizer assim, que tem até fala da questão do vice-prefeito e horário que ele faz como professor, em consonância como professor, tudo mais. Tem também questionando a saúde, um caso de um menino de também 12 anos, né, que é bem emblemático. Aliás, a mãe desse menino, acredito eu, a Jéssica,
ela vai fazer uso da tribuna da Câmara hoje lá por 10 minutos na palavra livre. Estava aguardando, inclusive, uma biópsia do intestino, uma coisa meio delicada. Isso, a situação, um caso muito complexo, vamos dizer assim, né? Uma doença degenerativa, né? Qual essa criança passa, infelizmente, né? A qual maior parte desse tratamento ele seria pelo Estado, né? E a mãe se vê refém da situação, né? Não consegue agendar para ir para São Paulo e tudo mais. Pelo menos foi isso que o vereador falou no requerimento. Hoje a gente vai tentar entender melhor, a mãe vai estar lá na Câmara, né? Para a gente tentar ver o que é possível fazer, né? Porque quando é para Estado, que nem eu falei para o Juninho, me coloquei à disposição para ajudar no que for possível também, porque mexe com a gente essas coisas, né? Porque a gente tem os nossos deputados, e aí que tem que ser acionados, né, para marcar, pelo menos para aliviar o sofrimento de uma mãe dessa ou de uma criança como essa, que possa ter uma vida melhor, né? Bem, aproveitando então sua presença, Miranda, também, antes de liberar você, talvez seja uma das últimas oportunidades de falarmos ao vivo aqui na rádio, antes do final do ano legislativo. Balanço da gestão Cristiane Miranda, o que você conseguiu atingir enquanto meta logo que assumiu a presidência, o que, na sua opinião, foi bem sucedido, o que foi fracassado naquilo que você esperava enquanto presidente, chegando aí ao final do ano legislativo? Olha, Diego, eu até estou fazendo uma listinha lá, pequena listinha, vamos dizer assim, que seria para essa última entrevista, vamos dizer assim. Acho que seria bacana a gente comentar um pouquinho do que a gente fez, o que a gente conseguiu mudar, o que não conseguimos, né? Acho que está caminhando bem, né? Foi um ano... Primeiro ano foi um ano difícil, vamos dizer assim, a qual só se falou de pandemia o tempo todo, e a gente também, como ordenador de despesa e também se precavendo com os recursos públicos, nós não fizemos investimento na Câmara também, seguramos o ano todo quase que inteiro, né, com exceção do início já virando para esse ano. A gente começou a fazer algumas ações de fato, vamos dizer assim, né? Que foi a compra de um carro popular que está andando por toda a zona rural, no nosso município. Os vereadores estão aproveitando bastante, né? Utilizando esse veículo para atender as demandas da população e da própria Câmara também. Com 2 carros ficou mais fácil, muita movimentação, né? Tem uma ação que eu acho muito importante do meu mandato que está se findando, que é a compilação. Até falei com você aqui que gostaria de fazer isso, estava em torno de R$70 mil, mas na licitação a gente conseguiu por um pouco mais que R$10 mil. Então, isso está ocorrendo. Se você entrar no site da Câmara lá, você vai perceber que lá está igual o site, por exemplo, do Senado, da Assembleia Legislativa. Você diz a parte de compilação da legislação, lei orgânica. Tudo. Organizando as leis, porque antes você entrava lá, tinha leis que já foram revogadas, leis que foram alteradas, que não estavam na sua íntegra, né? E essa empresa está juntando isso aí só e deixando a lei única, né? Logicamente, com tudo que foi revogado, grifado lá, né, que não faz parte mais da lei. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso foi uma pessoa que foi prestar concurso público e mandou um áudio para mim, na verdade. Nossa, escancarando, né? Como é que a gente vai estudar para um concurso para ser... para fiscalização do município, se a gente não consegue nem acessar a lei autorizada, a entender as leis do município, um monte de alteração, um monte de coisa, você tem que ir num lugar, no outro. Então a gente está fazendo isso daí, está na reta final, mais de 7 mil leis já foram compiladas lá na Câmara Municipal, né? Isso é muito importante. Toda a parte de comunicação da Câmara, a Câmara hoje ela é mais transparente, vamos dizer assim, talvez ainda não é o ideal, né, mas está mais transparente, né, está mais organizado o site, a questão das transmissões das sessões, né, que antes era pelo YouTube de uma forma muito precária, hoje a gente revolucionou, né, deu certo. Agora no último mês fiz a aquisição de uma câmera, né, que custou R$10 mil, mas é investimento, né? A que a gente está usando lá, ela é emprestada pelo Célio Guimarães, vamos dizer assim, a Câmara Municipal, para as sessões. Né? Então, isso revolucionou essa questão da Câmara. Hoje, aquilo que eu queria tanto que o morador fosse lá para a Câmara, que ocupasse lá, né? Participasse, visse como funciona a Câmara, cobrasse do seu vereador ali, que não dá certo, né? As pessoas não vão, até pelos seus compromissos e tudo mais, a gente entende também. Mas hoje a pessoa pode acessar pelo celular, acompanhar pelo YouTube ou acompanhar pelo Facebook da Câmara lá, né?
dos eventos da Câmara, por exemplo, também. Isso tem uma revolução muito grande, até mesmo por essa questão de tudo. Antes você tinha um telão dividido em 4 lá, nada contra quem fez a aquisição, talvez foi o que tinha de melhor na época, ou a licitação que culminou naquilo, né? Mas hoje você tem um televisor decente, com uma imagem só, né, onde passa tudo ali, tem uns retornos para os vereadores também, não precisar ficar lá debaixo da televisão olhando para cima e tal. A questão maior da Câmara, o desafio maior, era toda a reforma do prédio legislativo, né? Isso eu não vou conseguir fazer, né? Mas era uma reforma estrutural, era o plano, um negócio grande? Pintura, né? Infiltração, que nem hoje, se você for lá na Câmara, tem alguns lugares que está chovendo dentro da Câmara. Isso é triste até para mim, como presidente, entregar o mandato. Mas se a semana que vem tiver o clima bom e tiver sol, a empresa começa a fazer toda a impermeabilização do telhado. Foi a licitação uns 15 dias atrás, consegui contratar a empresa, já está tudo certo, já foi homologado o contrato, né? Então começa semana que vem essa impermeabilização do telhado. Demora de 15 a 20 dias, a empresa falou que ainda entrega esse ano, então bacana, quase 30 mil reais, mas é investimento, a gente não pode deixar cair o prédio. Hoje pela manhã teve a licitação de toda a troca dos silicones, dos vidros e tudo mais, limpeza, caro para arrebenta, vamos dizer assim. O prédio é muito alto, depende de muita coisa ali, muitas ferramentas diferenciadas para trabalhar, e vidro e tudo mais. É obra cara também, né, no importe de 40 mil reais, mas hoje apareceu 3 ou 4 empresas, salvo me engano, uma foi a vencedora, né, e na parte da tarde teremos uma outra licitação, né, que aí seria para contratação de caminhão-mulk e guindaste para dar suporte para essas empresas trabalhar lá. Tem que fazer separados, que senão cairia naquele valor de 300 mil reais, 400. Então a gente fez um planejamento, contratei aquele engenheiro, fui até criticado por algumas pessoas, mas hoje a Câmara tem um engenheiro lá, a Prefeitura não consegue dar esse suporte para a Câmara pelas suas obras e tudo mais, então a Câmara contratou um engenheiro por 6 meses para acompanhar todas essas obras e tudo mais. Então, hoje tem essa licitação. E fechando, se tudo correr bem, ainda esse ano terá a licitação da fotovoltaica. Está nos detalhes finais para lançamento do edital. Sim. Então, é uma obra importante também, a qual eu não vou conseguir entregar, né, mas vai ficar para o próximo presidente aí acompanhar tudo isso aí. Logicamente, a gente, como vereador, a gente vai estar lá acompanhando também. Você citou aí, Miranda, vários pontos, principalmente da gestão administrativa da Câmara, que você considera um legado que você deixa para Santa Cruz do Rio Pardo. Nessa mesma esfera, houve ao longo da sua gestão momentos de muita crítica, algumas que eu inclusive fiz aqui na 104, quando há aquela alteração nos requisitos de um cargo e suspeitava-se que era um cargo que seria ocupado pelo Célio. Isso se confirmou depois, deu-se ali um aspecto de direcionamento. Nem sei em que pé que essa história está no MP, porque eu sei que foi feita uma denúncia, você pode até falar sobre isso. Houve muitas críticas em alguns dos investimentos que você citou aí como benefícios. Quando você comprou novos computadores, o telão novo para a Câmara também. Né? Então eu queria te perguntar se nesses pontos também de alguns investimentos, essa questão do cargo, a própria gestão dos funcionários da Câmara, em que você falava de uma hierarquização, mas depois equiparou-se todos os cargos da Câmara também e houve um aumento na prática para alguns cargos que antes ganhavam menos. Se você se arrependeu de alguma dessas medidas que eu citei, e aí para arrematar, do aspecto político, você está falando bastante do presidente enquanto o gestor administrativo. Politicamente, qual que é o legado do presidente Cristiano de Miranda para a Câmara de Santa Cruz? Se você acha que foi aprovado ou não pelos colegas, pela população, como é que você avalia isso, né? A gente teve a questão do regimento interno também, que há mais de 10 anos não era reformado. Eu consegui a reforma, né, graças a todos os vereadores lá que deu todo o suporte, aprovamos na última sessão, né? Esse é um legado importante também, né? Que passou praticamente 4 presidentes aí, né? Sem fazer nada de reforma, né? Dessa forma a gente conseguiu também. Eu falo assim, Diego, eu diria que eu saio da presidência assim, com uma situação assim, que se aquele ano que teve a pandemia, né, eu tivesse feito todo
não vou falar medo, mas como é que você usa, por exemplo, R$500 mil para reformar, para deixar tudo lá acessível e tudo mais, tem alguns pontos de acessibilidade lá também que está no planejamento ainda desse ano. Você usa o recurso e de repente você não tem dinheiro lá, a prefeitura, porque esse negócio de superávit, ele existe hoje, amanhã você já... Então é complicado. Então é um ano apreensível, a qual a gente teve que segurar um ano quase que todo para fazer os investimentos, as alterações. E aí eu parti para essas alterações no que eu via, como é que eu vou fazer transmissão, como é que eu vou mexer com isso, com aquilo, se eu não tenho cargo, se eu não tenho nada. Então eu tive que ter a coragem, vamos dizer assim, né, de sempre... aceitar as críticas, como sempre falei com você, sempre fiz grandes entrevistas com você, porque sempre falei que sempre respeito a sua opinião, a sua crítica, mas eu entendo que estava certo, estou certo, né? Sempre falava alguma coisa nesse tipo. Hoje eu vejo que eu acertei, né? Até porque hoje a população elogia. Olha, que tá de parabéns, nossa, que... Hoje a gente consegue ver a sessão lá em casa, a gente dá risada, não sei o quê, aquela coisa toda. Então o povo tá acessando hoje, tá vendo. Tem sessão que tem 700 pessoas às vezes assistindo a sessão. Isso é importante, é um legado bacana, né? Ah, você faria tudo de novo? Eu, sinceramente, eu faria. Passaria tudo. Ah, comprou televisão de R$9 mil, né? No meio de uma pandemia, aquele puta desgaste, vamos dizer assim, mais R$9 mil, né? Eu tava com quase R$1 milhão na conta da Câmara Municipal. Tinha que investir, tinha que melhorar. Sabia que aquilo não estava bom. Como hoje, não é o ideal ainda aquele televisor. Num futuro, um outro presidente vai falar, vou pôr uma coisa mais legal, mais moderna. Miranda pôs uma televisão, melhorou, mas isso pode ficar melhor ainda, né? E o povo usa ali, né? As crianças usam, os idosos usam, as entidades usam, as empresas utilizam daquele prédio. Então é importante que ele tenha ali. Tem uma vez o pessoal falou, agora vai ter cinema na Câmara, né, Miranda? Eu falei, rapaz, você sabe que eu estou morrendo de vontade. Até esses dias a Câmara estava cheia de crianças, que era um evento da Escola Arnaldo, lançamento de um livro do 2º ano, da escola fizeram um livro, uma coisa maravilhosa, um trabalho digno de elogios. E eu estava sentado lá, apagaram todas as luzes, né, acompanhando lá a apresentação das crianças. Falei, puxa vida, não é que, por exemplo, hoje o nosso cinema está em reforma, né? Mas se você analisar bem, a própria administração quiser, isso daí, eles podem até utilizar ali, né? Uma sessão com data show, exato, projetor, às vezes, né? Com a própria televisão, né? A televisão é um pouco grande, né? Daria para fazer alguma coisinha, né? Isso é cultura também, né? Por que não, né? Mas eu só fico... talvez a minha maior chateação seria de não vou nem falar assim, eu não seria jamais, chegaria ao ponto de fazer, né? Eu falei aqui nesse microfone, falei em outros microfones, né? E falei que exoneraria todos os funcionários. Seria minha última pergunta, inclusive. Ao final do ano. Tá? Isso aí foi palavra minha, dita aqui, dita ali. Você falou na tribuna da Câmara, aliás. Exato. Quando da votação daquele projeto do aumento, você não, eu vou colocar esse projeto hoje, aumentando o salário, mas no fim do ano eu vou exonerar todo mundo. Isso. Você decidiu manter ou não essa promessa? Isso. Então, aí a gente está conversando com os vereadores, já praticamente há um mês e meio atrás, né? Vários vereadores, antes das sessões, a gente sempre nos reúne, vem conversando com eles. E qual que foi a percepção? Que assim como eu aí como vereador e os demais vereadores, todo mundo está satisfeito com o que a Câmara tem hoje lá. Mesmo aliás, né, o que a gente está falando aqui é os cargos de confiança da Câmara Municipal. Então, os vereadores estão satisfeitos com os trabalhos feitos por esses servidores. Uns que estão há muito tempo, outros que chegaram na minha gestão, inclusive, que estão satisfazendo os vereadores. Conversando com os vereadores e tudo mais, né, decidi com eles, né, e recuei. Né, com exceção do vereador Juninho, com o Pinhata não falei nada sobre isso, com o Bittencourt também não falei nada sobre isso, tá? Mas com os demais ali, conversando com eles, né, recuei, né? E falei para eles que iria fazer algumas alterações dentro da Câmara nesse sentido. E depois, então, se até o final do ano os vereadores mudassem de ideia, quanto qualquer cargo, pode falar para mim que eu faço. Né? Você fez mudanças recentes até na diretoria da Câmara. Por quê? Isso.
Na verdade, assim, muitas coisas caminharam bem nesses quase 2 anos, vamos dizer assim. Mas faltando praticamente 3 meses para o mandato, para acabar o meu mandato como presidente, eu tinha algumas coisas que eu não abriria mão de que elas acontecessem. Por exemplo, essas licitações, galeria de vereadoras e algumas coisas que estavam enroscadas. Não é só por causa da diretora, mas é por um trato todo de todo mundo ali. A gente percebia que o pessoal corria para lá e para cá e a coisa não saía do lugar. Então eu chamei numa reunião, né, até a diretora que estava, né, a atual agora, que é a Renata Sartori, a Roseli também, o Célio Guimarães, o Denis, e falei para eles, olha, esses 2 meses eu quero dar uma ventilada aqui dentro da Câmara, fazer algumas alterações, gostaria muito de ser respeitado da minha decisão, né? Eu vou trocar a direção da Câmara, ainda não sei, naquele momento, ainda não sei quem eu vou nomear, gostaria de ser respeitado nesses 2 meses agora, findar. E de antemão já vou adiantar para vocês, até um estava de férias, até porque não foi chamado, no caso o Dr. Fabrício. De antemão já vou adiantar, né, que eu não vou fazer a exoneração de nenhum servidor, né, a não ser que aconteça alguma coisa a maior que saia dos padrões aí, não Sim. tem jeito, né? Mas caso contrário, expliquei a situação, todo mundo se viu satisfeito, né? Fiz a alteração, né? Isso está surtindo um efeito positivo, eu acho que por todos os lados. Logicamente que eu não poderia falar, cria uma chateação para quem estava na direção, ter que fazer outro serviço, eu acredito que não, até porque cai naquilo que eu falei para você, não tem nenhum prejuízo de salário, qualquer um, lembra que eu falei aqui na entrevista, qualquer um ali hoje pode ser o diretor, mesmo essa salário. Decisão de mudança, a gente sabe que no ambiente político, que é o legislativo, inclusive por trás, às vezes, de decisões aparentemente administrativas, você pode ter um outro tipo de coisa. Por trás da decisão de mudar o comando da Câmara, sim, existia outras motivações, além dessas administrativas? Política, pressão, ou algum tipo de outro cenário que não seja, olha, eu gostaria que o serviço fosse esse e para mim não está sendo esse. Ou há outros motivos por trás dessas mudanças nessa reta final? Porque sim. O que me chamou a atenção... Não precisaria. É isso que eu estou dizendo. Na tua visão, na minha visão, visão, que eu estou percebendo. Eu, Miranda, estou aqui no meio do meu mandato. Algumas coisas estão funcionando do jeito que eu imagino que deve funcionar. Eu vou mudar. Agora, faltando 2, 3 meses, você muda a direção da Câmara. Minha pergunta é por conta disso. Teria outra motivação a não ser a insatisfação com a coisa? Eu acho que é só assim, né? Não vou nem falar em satisfação, que eu acho que cada um deu o seu melhor ali. Talvez a coisa não aconteceu a contento, ao meu ver, vamos dizer assim. Vale lembrar que essa decisão minha, ela teria que fazer uma linha do tempo, né? Porque eu fiz uma reunião com algumas pessoas dessas, inclusive com a diretora, né, Roseli, em meados de abril, né, e dei um prazo para que algumas coisas, entre aspas, saísse do papel e viesse a se tornar realidade, né? Até no Invista mesmo, que findava o meu mandato, fim do meu mandato agora, né? E depois disso daí, né, ainda nessa mesma reunião, eu deixei bem claro, né, se as coisas não saíssem, infelizmente eu ia ter que fazer até exonerações. Isso foi o tom da reunião e está escrito lá em ofício, todo mundo assinou que belezinha, participou da reunião, que as coisas iam começar a caminhar e dentro de alguns meses, pelo menos teria que ter avançado isso, e não avançou, né? Então, e aí eu optei por essa questão, né, de até nem fazer exonerações, mas alterações lá dentro, algumas mudanças lá dentro, vamos dizer assim, né, para que eu pudesse terminar o meu mandato com algumas coisas também que eu gostaria de, além das outras, que muitas delas caminharam, né, mas que algumas coisas primordiais para a Câmara, para o funcionamento da Câmara, para a manutenção, manter viva as manutenções necessárias da Câmara, elas viessem a acontecer. Para o próximo ano, o próximo presidente vai ter que fazer concurso público para a Câmara, isso a gente está até conversando com o Lorival, que é o provável presidente agora, né? A gente está conversando bastante, né, concurso público, a questões de licitação da Câmara, ela vai ter que ter um pessoal concursado, né? Hoje o Denis faz um trabalho até muito bom, está lá há muitos anos, né, mas vai ter que ter uma pessoa
concursado, então ele vai ter que fazer um remanejamento. Hoje a Câmara ela é bastante enxuta, né? Mas pelas questionamento do Ministério Público não, perdão, Tribunal de Contas em especial, ela tem que se moldando também, porque senão aí o presidente fica numa situação, fica ruim de trabalhar, né? Que nem tem que se atentar para não ficar criando um monte de cargos e tudo mais, mas para você ver como que aquela questão do cargo de comunicação da Câmara foi importante, né? Que depois o próprio Tribunal de Contas ofertou para a gente o convênio, né? De assinar a TV Câmara, não sei o que e tal, né? Web, né? No caso. E a gente já estava totalmente preparado, né? Talvez foi um tiro no escuro essa questão de transparência, melhorar isso aí que foi o meu intuito, né, de dar mais transparência nas transmissões do YouTube, principalmente, que é o que já tinha na época, e virou tudo isso que é hoje, né, a Câmara aí bem aceita nesse quesito, pelo menos, aí dos trabalhos que hoje é do Célio lá. Cristiano de Miranda, obrigado. A gente tinha combinado até, hoje era só meia hora, já passou, então não, hoje Minha esposa deve estar brava lá no carro. Vamos encerrando por aqui. Tá chovendo ainda. Vamos encerrando por aqui. Obrigado pela sua presença. Estaremos acompanhando hoje à noite mais uma sessão na Câmara e até a próxima. Diego, só de antemão, queria só falar do Dr. Fabrício, aniversário dele hoje. São Paulino? São Paulino, infelizmente. Né? Todo mundo tem um defeitinho. Então, quero parabenizá-lo aqui no ar. Uma pessoa espetacular, acho que foi uma das grandes contratações minha também, além do próprio Celinho, mas o Fabrício, ele se desponta, faz um trabalho brilhante lá, atende os vereadores com maestria, atende a Câmara, a Prefeitura. Então, mandar os parabéns para ele, que Deus abençoe ele. Parabéns aí, doutor. A gente falou aqui da nossa querida da Roseli, né, da nossa ex-diretora, uma pessoa muito querida por mim, pela minha família também. Eu tenho certeza que ela entendeu e vai continuar, né? E uma hora ou outra também já muda de presidente, daqui a pouco o presidente também volta ela lá, ou põe a outro, substitui. Isso é normal, né? O importante é se manter lá na Câmara também, porque ela é uma pessoa importante, faz parte da história da Câmara também. Eu agradeço você, agradeço ao trabalho da 104 FM nas transmissões da Câmara, isso abrilhanta bastante a nossa sessão também, transmite de forma gratuita as sessões. Então, e fica aqui até uma deixa, viu, Diego? Se vocês quiserem, na oportunidade um dia, você ou o Dário, né, iria conversar isso com ele, tem a possibilidade de vocês linkarem vocês têm o portal Diário Cidadão, né? E transmitir por lá, né? Sim. Só linkar também lá, o Celinho está à disposição, que talvez, não sei se achar interessante. Claro. Tá Obrigado pela sugestão aí. Obrigado, Miranda. Tchau, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Conversamos com o presidente da Câmara de Santa Cruz, Cristiano de Miranda. 12h39, rápido intervalo. Na sequência, ocorrências policiais, infelizmente, o final de semana marcado por acidentes graves em nossa cidade, acidentes de trânsito, incluindo um acidente com 2 jovens que faleceram. Foram velados, sepultados na manhã desta segunda-feira em Santa Cruz, município em luto total. A gente fala ainda hoje também sobre esporte. Final de semana teve campeonatos de vôlei de praia, vôlei de areia, né? Praia, quem dera tivéssemos uma praia aqui em Santa Cruz. Vôlei de areia é o termo correto. A gente vai trazer para vocês os resultados aí, quem foi campeã, quem foi campeão. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Giro de notícias. São mais de 28 anos de história da UMES, União dos Municípios da Média Sorocabana. Representamos mais de 20 municípios no estado de São Paulo, tendo como filosofia gerar o bem-estar e ajuda contínua à população. O consórcio pode contratar, licitar, executar obras e até capacitar recursos do exterior para diversos projetos em prol do desenvolvimento regional. Também realizamos serviços eficazes vinculados à saúde, turismo, mobilidade urbana, gestão ambiental,